Olá, eu sou a Juliana Vitória Eu sou Júlio César Kunz. e esse é o Psicanálise com Vinho. Olá, Júlio. Oi, Juliana. Hoje vamos falar do tema que nós estamos vivendo, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul passamos por chuvas torrenciais como nunca antes na história foi registrada e, consequentemente, tivemos deslizamentos, assoreamento, tivemos enchentes e que, claro, provocaram muita destruição aqui no nosso estado. Muitas pessoas foram atingidas, as pessoas ficaram sem casas, perderam suas coisas, muitas perderam suas vidas e isso, claro, provoca um trauma em todos nós e nos faz pensar sobre a relação entre nós, humanos, e a natureza, né? Como nós nos portamos diante dela, o que nós pensamos sobre a natureza e quais são as consequências do que nós fazemos com a natureza. E para começar, bom, psicanálise com vinho, Juliana, aqui que tu escolheu hoje para acompanhar nosso papo. Pois é, né, Júlio? Hoje é claro, um episódio diferente, né? E hoje o Psicanálise com Vinho, para mim, eu estou acompanhada de um chimarrão. O chimarrão, ele tem um significado muito importante para nós gaúchos. É mais do que uma tradição, um ritual, enfim, marca uma identidade, nos dá um certo sentido de pertencimento também, né? O chimarrão faz o gaúcho se sentir em casa em qualquer lugar do mundo. É muito comum, né, assim, na casa de um gaúcho que mora em outros países, sempre ter um chimarrão, e isso fazer parte, assim, né, das conversas, enfim, né, da tradição. Então, hoje eu pensei que, né, a bebida para me acompanhar não teria como ser outra. A gente toma, né, Júlio, assim, para quem não é daqui do Sul, né, a gente costuma, em rodas de amigos ou sozinhos mesmos, né, assim, tomar um mate, né, e tem lugares, assim, né, que fazem a gente se sentir em casa. Eu acho que esse é um tema hoje que vai assim, também está presente entre nós o tema da casa, de perder a casa, né? E tem lugares, tem objetos, tem pessoas que nos fazem sentir em casa. O chimarrão, eu penso que é o que simboliza com maior força o estar em casa para nós gaúchos, né? Com tudo que a gente poderia colocar em questão sobre o que significa estar em casa, que evidentemente não é algo sem conflitos, né? Ou sem hostilidades, mas hoje o que me interessa, né? Hoje eu vou tomar a casa como isso que nos dá um sentimento de segurança e proteção, né? Hoje eu vou tomar por aí. Um Uhum. abrigo também é uma palavra que a gente vem falando muito, né, em função dessa vivência que a gente está tendo, né, que é também o nome daquela roupa bem confortável que a gente usa quando a gente não se importa com as aparências, quando a gente quer só se sentir bem e confortável. A palavra abrigo é uma das palavras que a gente vem mais escutando e mais falando, né, nessas últimas semanas aqui no Rio Grande do Sul. Nos abrigos, né, Júlio, que rapidamente começaram a ser construídos para as pessoas que tiveram que sair, abandonar suas casas para sobreviver à enchente. Logo no início, começaram a ser pedidas doações de itens, obviamente, essenciais à sobrevivência, comida, né, água, roupa, medicamentos. E passado um pouco esse momento inicial, começou a circular, e isso me chamou muito a atenção, né, o pedido de cuia, bomba e erva mate. Também por isso, né, a escolha da minha bebida de hoje, que também são itens de primeira necessidade, se a gente vai pensar que quando a sobrevivência está garantida, também o psiquismo precisa encontrar sobrevivência e encontrar abrigo. Então, hoje eu estou acompanhada do meu chimarrão, também em homenagem à união e força,
do povo gaúcho nesse momento e de todo o Brasil também, que tem ajudado muito, e que também é um símbolo do quanto é importante a gente sentir que pertence à comunidade humana. Então, foi por aí que se deu hoje a escolha da minha bebida. Muito legal. É interessante, né? Porque realmente pessoas que moram fora, inclusive quando temos amigos que moram longe, a gente vai visitar, ou às vezes pede também abrigo, posso dormir aí, né? Quando voltar. Normalmente vem uma única exigência, claro, desde que tu traga erva mate. Erva mate, sim. Uhum. É muito comum, né? A gente nem precisa pedir, às vezes já sabe que é um presente que as pessoas vão gostar muito de receber, né? Isso, vão esperar, né? E é uma coisa que é, assim, o chimarrão eu pessoalmente não tomo muito, assim. Mas, às vezes que eu saí da serra, eu tomei. Então, morando em Porto Alegre, eu tomava muito chimarrão. Quando eu morei fora do Brasil, eu levei minha cuia, minha bomba e preparava chimarrão, né? Então, realmente é algo que tem uma ideia de pertencimento, né? De compartilhamento, né? De uma intimidade também. E é muito legal. Mas minha escolha foi um pouco diferente. Na verdade, eu mantive a, o vinho, né, como bebida. Um vinho gaúcho, evidentemente. É um momento, inclusive, de que, por assim, aspectos de autoconservação, é importante, as empresas gaúchas precisam, as pessoas que trabalham aqui precisam dos seus trabalhos, né? Nós temos muito trabalho de reconstrução, muito trabalho de dar abrigo para quem perdeu suas casas, mas as pessoas que tiveram a sorte de manter suas casas e seguir a vida, precisam seguir a vida e precisam ter seus trabalhos. Nós precisamos que os nossos produtos continuem sendo apreciados, e o vinho é um desses símbolos, né? É claro que nós temos vinhos em outros lugares do Brasil, mas o Rio Grande do Sul ainda é o maior produtor, assim, largamente, né? E é muito importante que nós possamos apreciar, né, a produção local. E eu escolhi, claro, um vinho que remete muito ao nosso tema de relação com a natureza. Qualquer vinho vai nos fazer pensar isso, porque o vinho é uma bebida que foi definida só no início do século XX, assim, com uma definição legal, mas a definição é a seguinte, né? O vinho é a bebida resultante da fermentação alcoólica do mosto de uva sã, fresca e madura. E essa ideia de que tem que ser de uva, tem que ser de uva sã, fresca e madura, faz o vinho não ser um produto industrializável, né? Faz o vinho ser um produto agrícola, né? Muito ligado à uva. A cerveja, por exemplo, pode ser produzida de qualquer cereal, pode ter outros ingredientes. O vinho só pode ter uva. E por ser um fruto, não, e tem que ser fresco. A gente não pode pegar uma uva, guardar em câmara fria para produzir vinho depois. A uva precisa ser fresca. E isso faz ser um produto muito próximo da terra, muito próximo também da natureza. É claro que o vinho é um produto humano, né? Não existe vinho na natureza. Mas o vinho nos traz mais próximos da natureza. E o vinho que eu escolhi é o Miolo Wild, né? Que significa miolo selvagem, né? Que é um vinho que tem esse nome por ser elaborado sem adição de leveduras, ou seja, as uvas de gamé, a uva usada é gamé, passam por um processo que chama maceração carbônica para deixar ele muito mais frutado, muito mais leve, mas não se adicionam leveduras no caso desse vinho especificamente. Então, as leveduras que fazem a fermentação alcoólica são as que estão ali na natureza, que estão no vinhedo. Então, a fermentação que a gente vai chamar de espontânea. Além disso, ele é vegano, né, não se usa. Muitas vezes se usam ovos para clarificar o vinho, não se usa nesse caso aqui. E a Miolo é uma vinícola que tem uma certificação de energia renovável. E então, além de ser um vinho gaúcho, um vinho que está mais próximo da natureza pelo seu processo,
de uma vinícola que tem um cuidado com a natureza, porque eu queria trazer já entrando no nosso tema, assim, um pouco mais especificamente, né, Juliana, de que nós temos uma relação com a natureza que, em função dessas enchentes, desses desastres que nós vemos aqui, muitas pessoas falam assim em vingança, né? Uma personificação da natureza assim como de um caráter vingativo, né? Punitivo. E não é exatamente assim que eu penso, mas certamente nós enfrentamos consequências de como nós nos relacionamos com a natureza. Então, nessa reflexão, eu quero já trazer alguma coisa assim de o que nós precisamos pensar também para o futuro. Sim, pois é. E esse aspecto do selvagem, né, Júlio, porque tem muitas maneiras, né, da gente se relacionar, né? O Freud ele vai dizer que são três, né, as fontes maiores do sofrimento humano, né? Ele vai colocar o mundo externo, então onde a natureza se inclui, né? O próprio corpo, né? Porque se deteriora, adoece, né? E por fim acaba morrendo. É o que nos faz morrer, né? Pelo corpo que a gente acaba morrendo. E a terceira fonte, as relações humanas, né? Então ele coloca em primeiro lugar a natureza como com todo esse aspecto que a gente não pode controlar. E é muito bom, né? Assim, importante isso que tu diz, porque a gente pode, né? O ser humano vem tentando dominar a natureza de um modo onipotente, arrogante, né? Assim, a gente também pode tentar dominar o próprio corpo, no sentido, né, de como se fosse algo absolutamente domesticável, e também a gente pode tentar dominar o outro, né, nas relações humanas, que são saídas onipotentes, como eu acabei de dizer, arrogantes e que estão fadadas a fracassar, né, Júlio? É o que a gente está vendo, né, especificamente na relação com a natureza, que é isso que tu está apontando aí, que a gente está vivendo com muita força, é que ou a gente consegue, de algum modo, conviver considerando a existência, né, da natureza, a qual fazemos parte, né, não tem uma divisão assim, né, tão estabelecida, ou a gente vai seguir sendo derrubados, vamos dizer assim, né, pelas consequências, como tu está dizendo, que são consequências, não tem nada de vingança, né, mas porque não suportamos sair desse lugar arrogante de tentar dominar, né. Então, acho que esse é um ponto de partida para a gente poder ir pensando hoje, uma posição muito arrogante, né, que nós temos de dominação dessas três fontes, né, onde se inclui a natureza. Eu até a gente pode pensar na colocação desse problema de uma maneira anterior, né? Até como nós colocamos o tema da nossa conversa de hoje, as relações do ser humano com a natureza. A própria forma de colocar o problema já coloca assim ser humano de um lado e natureza de outro, né? E como se a natureza fosse uma exterioridade e até como se o nosso próprio corpo fosse uma exterioridade, né? E, e isso levado assim às últimas consequências e que, bom, se leva, né? Até a gente pode pensar assim, em correntes da psicanálise que podem levar a isso, ou boa parte da filosofia do século XX, né? A própria linguística, que coloca assim a criação humana como algo totalmente independente, né? Como essa contraposição cultura versus natureza, civilização versus a selvageria, tá, é, como é criada essa divisão tão importante, quase abissal, né? Como se não houvessem pontes e como se seres humanos fossem algo
estivessem desconectados do corpo, né? A gente vai ter uma construção, assim, desde a própria concepção do Freud, por mais que ele tivesse, inclusive algumas críticas que podem ser feitas pelo espírito do tempo que ele estava, né, de classificar entre o que é selvagem e o que é civilizado, e trazer níveis diferentes de povos, né, entre primitivos e mais desenvolvidos, assim por diante, mas a formação do psiquismo se dá sobre um corpo. E o mínimo que nós podemos pensar é que esse corpo faz parte da natureza. Tanto que as ciências da natureza estudam o corpo como um objeto, né, sujeito às leis da natureza, até o próprio Mas ponto de vista por da outro lado, ciência. por outro lado, existe um risco que é da gente, como seres humanos, né, nos extinguirmos, né, Júlio, e o mundo seguir. E isso também é assim, né, uma ferida narcísica que a gente pode responder considerando, refletindo o que a gente pode fazer então para poder viver, né, como espécie, né, assim, o máximo possível, ou a gente pode seguir negando, né, assim, por arrogância e por medo, enfim, né, de ter que lidar com a finitude daí não do próprio corpo e de si mesmo como indivíduo, mas da espécie, que é mais ou menos a via que a gente tá até agora, né, assim, negando, né, e o que vem é, né, uma resposta, uma consequência, como tu estava dizendo, que nos mostra, né, o que a gente não quer ver, né? E tu sabe que eu estava pensando, né, Júlio, isso aí a gente, né, como a linguagem, né, tu estava dizendo, é muito considerada, muito importante para a psicanálise, porque é através dela que a gente tenta nomear, significar as experiências, né? E uma das palavras que a gente mais escutou e falou nas últimas semanas, né, frente a tudo isso, foi a palavra horror, né? Até eu acho que nós dois conversando em algum momento também, né, falamos que é um horror o que está acontecendo, enfim, né? E eu fiquei me perguntando, assim, né, o que significa, né, assim, esse horror, o que é o horror, né? E eu fiquei pensando, né, Júlio, que o horror tem muito a ver com isso que se enxerga e que geralmente está sem poder ser visto, né? Assim, que a gente cria uma espécie de véu para não ter que enxergar, né? Nesse caso das enchentes e disso que a gente está vivendo, sobretudo o horror de ter que enxergar sem nenhuma, né, assim, proteção, sem filtro, toda a nossa vulnerabilidade e fragilidade escancarada, né? Esse eu acho que isso que a gente expressa falando que é um horror, é a gente ter que enxergar como nós somos frágeis e vulneráveis, né? Então, não é à toa que o Freud colocou, né, como uma, né, das maiores fontes de sofrimento, né, a força que vem da natureza através do mundo externo, porque tem determinados momentos como esse que a gente está vivendo, em que não é possível não enxergar. Agora, é claro que a gente desejaria que um passo a mais seja dado, que seria no sentido de algum nível de reflexão do que vamos fazer, então, em relação a isso, né? Sabe que uma das leituras que eu fiz preparando aqui a nossa conversa de hoje foi do Churran, sobre ele coloca assim, o título é O Jardim, Uma Visita ao Jardim, esqueci o título agora, mas em que ele traz experiências dele, ele faz uma reflexão sobre o mundo através de um jardim de inverno que ele cuidou por um tempo. E uma reflexão, e me ocorreu isso agora, porque quando falou assim o horror, né, nós usamos a palavra horrível como superlativo de feio, né? E, e realmente o que nós vimos e estamos vendo ainda é muito feio.
né? A chuva em excesso foi feia, os deslizamentos foram feios, as enxurradas foram feias, o alagamento foi feio. Agora que nós já vemos a água seguir adiante, o resultado é feio. E eu quero trazer essa questão estética, porque o Bicho Han traz uma ideia de como a natureza é bonita, né? E ele traz um aspecto até metafísico dessa natureza. E ele ainda faz um jogo de palavras do alemão, e cuidar é schonen e bonito é schön. Então ele faz ele diz, não é por nada que elas são parecidas, porque cuidar tem a ver com a beleza. E talvez tenha algo assim nesse cuidado com a natureza, que nós, diante dessas coisas horríveis e desse horror que nos provoca, de talvez algo que a gente tenha perdido um pouco de apreciação da natureza, de apreciação estética mesmo, de beleza. E essa beleza, ela é envolta de muito mistério. E tenho a impressão de que certas coisas da natureza, para a gente realmente apreciar a sua beleza, é preciso, assim, enfrentar esse mistério. E enfrentar até com uma certa distância. Tipo, eu estou pensando agora, assim, agora especificamente construir casas em lugares alagáveis. Tipo, o que que nos move a invadir um lugar que sabidamente a natureza vai ocupar? O que nos move, como aconteceu com a Vale do Rio Doce há anos atrás, de acumular lixo numa montanha que vai desabar e que vai causar muita morte. Essa arrogância, né? Essa falta, assim, achar que a gente vai saber mais e isso vem de uma não apreciação, me parece, né? Como uma das questões, né? De que a gente acha que pode dominar, a gente matematiza, a gente acha que pode controlar, que pode calcular e que vai fazer e que não vai dar nada, né? Tem uma desconsideração, né? Por esse Sim, mundo. e uma desconsideração, uma linguagem psicanalítica, a castração, né, Júlio? Outro modo de dizer do horror, né? O Freud vai falar do horror à castração, né? Que tudo aquilo que nos lembra que a gente não pode tudo, também de algum modo, né? Então acho que também é um pouco por aí o que tu diz, né? De desconsiderar que não se pode tudo, né? Uhum. Mas a desconsideração não evita que o limite se imponha, né? Então, parece que também aparece por aí, né? Isso que tu está dizendo, né? De uma invasão, né? Como se não Uhum. fosse ter nenhum nível de consequência, né? E, enfim, né? Uma outra questão, não sei se tu terminou de falar? Ou... Eu acho que só vou terminar de falar quando terminar o episódio. Não, tá, não, sobre isso. Não, porque eu queria incluir isso que tu estava trazendo, né, de poder contemplar a beleza, né, Júlio? Tem um momento, acho que é no Mal-Estar na Civilização, que o Freud vai dizer que a nossa possibilidade de poder sentir algum nível de felicidade ou prazer, ele vai dizer, né, se dá no contraste com momentos de sofrimento, né? Isso também é uma colocação dele. E é interessante, assim, porque o que ele coloca aí, né, assim, faz a gente pensar que, pelo menos me fez pensar, né, que se a gente pudesse, né, ter uma reflexão para promover mudanças, né, no laço, né, nesse laço tanto entre os humanos, mas na relação com a natureza, como tu está dizendo, a gente também poderia, né, assim, de algum modo, frente a tanta dor que a gente está vivendo, é um luto coletivo, né, assim, esse escancaramento da fragilidade, da vulnerabilidade, isso poderia, se a gente puder construir algo a partir disso, também nos dar condições de poder apreciar
a beleza da vida, né, como tu estava dizendo, da natureza, das relações, dos encontros, né? É interessante, né, porque o Freud ele vai trazer como o contraste entre sofrimento e alegria é o que nos dá condições, né, também de poder apreciar a vida. E a gente poderia agregar, apreciar a natureza, né, apreciar essa relação também que é necessária, né, ser considerada, né, Júlio, ser considerada, né, porque a gente está falando disso, né, a gente pode, a partir dessa situação, ou de muitas situações onde a vulnerabilidade aparece, a gente pode estreitar os laços, né, de consideração, ou a gente pode recusar isso, né. Claro. E eu acho que o que essa enxurrada leva também tem a ver de como nós começamos, né, a conversa em torno do chimarrão e do sentimento de casa. Dentre tudo que a gente pode chamar de casa, talvez um dos aspectos em comum, assim, é de casa um lugar, pelo menos com uma ideia, uma fantasia, no mínimo, de segurança, de conforto. E de solidez e de permanência. Então, por vezes, assim, ver uma encosta desabar, por maior que seja, talvez não provoque, em geral, o mesmo impacto emocional de ver uma casa sendo arrastada, né? Ainda que supostamente uma montanha seja mais sólida do que uma casa, né? E isso me fez pensar até naquele texto breve do Freud sobre a transitoriedade, né? De que nós assistimos a cenas diante dos nossos olhos de transitoriedade de coisas que nós não esperávamos que pudessem ser transitórias, mas que são. Nós temos casas centenárias, né? Alguns lugares do mundo têm casas milenares. E nós não imaginamos, em geral, que uma casa é temporária. Então, o texto da transitoriedade começa falando sobre flores, né? E termina falando sobre ideias que são levadas embora. Nós estamos mais habituados a ver flores que desabrocham, atingem seu auge e murcham. Mas quando a gente vê uma casa sendo levada embora, quando a gente vê uma montanha, uma floresta, uma parte de uma floresta sendo devastada, isso nos coloca diante de algo que a gente vai chamar de feio, mas que me parece que a gente precisa encontrar uma forma de apreciar essa beleza. E mesmo pensando na transitoriedade humana, né? A gente pensar, bom, já que vai acabar a humanidade mesmo, então que se ferre tudo, é justamente, eu até vou querer depois ler um trechinho do texto do Krenak, que são ideias para adiar o fim do mundo, mas que em geral ele traz essa ideia mesmo. Tá, se é fim do mundo, então parece que a gente vai querer acelerar numa pulsão de morte, assim, e ter esse último gozo antes da morte. Eles, não, a gente precisa adiar isso, né? E esse espírito de, não, peraí, vamos adiar. A gente pode fazer pouco. Bom, vamos fazer o pouco que dá para fazer. É urgente, ele diz, né? Tem um senso de urgência de que se faça algo, né? E acho que vai por aí, assim, né? A gente poder olhar e dizer, não, bom, o que dá para fazer então a partir disso? A gente vai ter que reconstruir, mas a gente vai reconstruir sobre as mesmas bases que nos trouxeram até aqui, ou sobre bases novas? O que a gente vai, dessa relação, que a gente vai levar para o futuro? Como poder apreciar, né? Como poder apreciar a vida? Como poder viver a vida? E não só sobreviver, né? Porque a gente está num momento ainda de sobrevivência, mas a gente precisa um pouquinho mais do que sobreviver para poder sobreviver emocionalmente. Primeiro fisicamente, né? Porque tem todo, claro, que é isso aí, né? A gente passou aqui a gente faz 2 semaninhas e pouco, né, Júlio, que
que começou, né, assim, com tanta força, né, essa enchente. Então nós todos, né, estamos, assim, muito ainda mergulhados, né, assim, afogados, né, porque primeiro se correu para salvar vidas mesmo, né, salvar, né. Então agora a gente está começando, né, a gente até comenta, assim, né, que tem eu moro em Porto Alegre, o Júlio mora em Caxias do Sul, e a gente em Porto Alegre comenta como está todo mundo muito triste, né? Uma amiga outro dia postou no Instagram dela, quando fez 2 semanas, né, que transbordou tudo, enfim, né, e a gente começou a invadir, ela botou assim, há 2 semanas que ninguém é alegre por aqui, ela botou. E aquilo me tocou muito, assim, porque é verdade, né, assim, e aí eu fiquei pensando e acabei escrevendo também, né, que um porto triste também é porto, né, a partir do que ela tinha me feito sentir, né, e eu um pouco para poder pensar isso, assim, né, que poder tomar, né, poder albergar, poder ser porto para a tristeza, também é abrigo, né, Júlio? A gente está aí vivendo um luto em comunidade, assim, né? A gente sabe que o luto ele tem um processo que precisa, né, assim, transcorrer, que inclui uma série de emoções, né, tristeza, revolta, raiva, enfim, né, e que é um processo que também se dá na relação com os outros, né, poder atravessar, por isso essa ideia do porto, do abrigo, né, que a gente poder atravessar esse tipo de vivência, podendo contar com o outro, com os outros, né, faz diferença, né, então acho que também poder tomar que para a gente poder apreciar, como tu está dizendo, né, a gente também tem que poder viver, sentir e processar esse luto de não só das vidas, evidentemente, que se, né, que se perderam, das casas, enfim, do que isso significa, né, mas também poder processar um luto desse modo de relação, como tu estava dizendo, com a natureza, desse ideal que a gente construiu, que está absolutamente escancarado que não funciona. Não funciona. Né? Claro. Então, também tem todo um longo processo, né, que estamos vivendo e que se a gente puder viver unidos, né, assim, podendo contar uns com os outros, isso vai ser mais possível de a gente poder não só, né, assim, elaborar, mas também poder criar soluções, né, assim, sociais, né, para que se possa proteger mais a vida e também proteger mais a natureza, né. Com certeza. E acho que poder vivenciar esse luto de ideias é muito importante, porque são ideias que, claro que podemos estar apegados, mas assim como no nosso desenvolvimento nós nos apegamos à casa dos pais e que, bom, nós precisamos sair de casa para viver a própria vida, nós também, com esse mundo que muda, precisamos nos apegar de ideias que muitas vezes herdamos para construir novas ideias. E aqui eu vou trazer o trechinho do Krenak que eu separei, porque diz justamente disso. E ele fala assim da possibilidade de sonhar, né? E quando ele diz assim, bom, isso porque a gente vive como uma queda, ele diz, bom, a gente está caindo faz tempo. A questão é como nós vamos ter paraquedas, e preferencialmente paraquedas coloridos. E ele diz que esses paraquedas coloridos são sonhos. Sonhos num sentido amplo, né, que ele traz, e que me parece que é justamente o que nós pensamos como sonho psicanaliticamente. Sei que nem todo psicanalista vai pensar da mesma maneira, mas normalmente quando Bion propõe o sonho, principalmente vai mais nesse sentido. E vou ler então esse trechinho aqui e cito a partir de agora. O estado de mundo que vivemos hoje é exatamente o mesmo
que os nossos antepassados recentes encomendaram para nós. Na verdade, a gente vive reclamando, mas essa coisa foi encomendada. Chegou embrulhada e com aviso. Depois de abrir, não tem troca. Há 200, 300 anos, ansiaram por esse mundo. Um monte de gente decepcionada pensando, mas é esse mundo que deixaram para gente? Qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar as gerações futuras? E acho que esse é o pensamento, né? E que a gente pode fazer até analogias com o trabalho da análise, que muitas vezes é poder deixar para trás. Ah, mas é que eu aprendi assim, é que sempre foi assim, e poder dizer, tá, parar de repetir, pelo menos sem pensar, ou repetir por decisão, e que do ponto de vista de sociedade, de humanidade, hoje, talvez a gente precise colocar em questão. Será que isso que nós herdamos como um ideal de humanidade única no mundo, esse ideal de civilização, esse ideal de desenvolvimento, essa relação com uma natureza que nós víamos forte e abundante, que nunca seria abalada jamais pelo trabalho humano. Será que a gente precisa manter essas ideias? A gente vai precisar ver um luto disso, para ter para trabalhar uma maturidade desse aspecto como conjunto, né? Como conjunto. E não vai ser suficiente ser só como um conjunto de uma família, como conjunto de amigos, de uma cidade, de um estado, um país. A exigência é que nós consigamos fazer isso mundialmente. Sim, e como, né, a gente está falando, né, Júlio, que para poder fazer isso é necessário reconhecer a vulnerabilidade, a fragilidade, e o quanto isso não é nada fácil, né, Júlio? Acho que isso é o Freud, quando ele fala das 3 fontes de maior sofrimento, ele vai dizer que a maior delas é o relacionamento entre os seres humanos, as relações entre os homens, né? E é muito importante isso, assim, né? Porque a gente recusa muito, com muita força, que a gente precisa uns dos outros. Uhum. Né? Ter que realmente, assim, enfrentar, encarar, assumir a vulnerabilidade, o desamparo, a fragilidade. Isso não é um trabalho nada fácil, nada fácil. Então, se luta com todas as forças para fingir que não se precisa, ou do outro, ou da natureza, como tu está dizendo, né? Ou que... Então, como parece simples, às vezes, a gente falar, né? Assumir que a vulnerabilidade humana, o desamparo, e é justo o contrário, é o mais difícil, né? Tem um trechinho que eu também queria ler, mas é muito, assim, importante, da Geni Nunes, que é uma psicóloga e escritora, ativista indígena, e ela é um capítulo do Descolonizando Afetos, que se chama Reconhecendo Nossa Interdependência. E aí ela diz assim: parece haver uma vergonha em reconhecer a dependência que nos constitui. No entanto, nós, seres humanos, não somos autossuficientes, nunca fomos. Precisamos do ar, da água, da terra, do alimento. Precisamos uns dos outros o tempo todo. E isso pode parecer muito óbvio, mas não é nada simples sustentar essa posição de reconhecimento que ela está colocando com tanta clareza aqui. Então, é claro que quanto mais a gente puder falar, refletir e poder tornar isso algum tipo de ação, bom, né? A gente bota isso em movimento. Mas esse horror, né, Júlio, que nos causa frente à vulnerabilidade que está absolutamente escancarada, ou a castração, a gente poderia dizer, porque a gente não pode tudo, né? Como espécie também a gente não pode tudo. Como revela o quanto é difícil para todos nós assumirmos essa posição, como ela chama, de dependência, de interdependência ou de vulnerabilidade, de desamparo, sobretudo que a gente precisa, né? Que não somos autossuficientes, né? Como isso é difícil, né? E eu até vou trazer algo que
com isso que tu falou me fez pensar e coisas que nos tocam gaúchos, assim, né? Uma ideia que não está em todas as pessoas, mas que não é incomum, ou pelo menos não era, diz, não, os gaúchos se bastam por si. Não, não precisa fazer parte do Brasil, né? Dessa ideia de que poderia ser um país separado. Acho que isso já é algo que foi bem escancarado logo no início dessas cheias. Como é importante estarmos juntos como brasileiros. Uma outra coisa que me ocorreu e que se diz, não, nós podemos nos ajudar sozinhos. Que tem um espírito de união, as pessoas se ajudando com doações de voluntários, etc. e tal, mas não, nós sozinhos precisamos, o Estado não precisa, ou não precisa do Exército, ou não precisa disso, não precisa daquilo. E quando, na verdade, a gente observa... Mas todos os exemplos que tu traz são recusas a alguma posição de precisar de alguém, de algum outro, né? Exatamente. Exatamente. E é por isso que eu trouxe, porque justamente mostra o quanto é difícil admitir, poxa, eu preciso de ajuda. É muito. Por mais que eu consiga doações e juntar dinheiro e pessoas que vão dar cada um pouquinho e junta lá alguns milhares de reais, aí vai ver o tamanho da conta, são bilhões que só um país inteiro consegue, e mesmo assim, com muita dificuldade, ou seja, o quanto, e é justamente por isso que eu trouxe esses exemplos, né? Que mostra o quanto é difícil admitir, pô, precisamos. Assim, nós precisamos estar juntos, trabalhar, nos ajudar, mas precisa de mais a alguma coisa gente ainda. oscila, né, muito mais entre essas posições de impotência que tu está dizendo, né? Então, ou o que eu posso fazer parece tão pequenininho que eu não, né? Então me sinto impotente, ou de onipotência, onde eu não preciso de ninguém, né? Então é muito curioso isso, assim, né? Dessas oposições que na verdade dão na mesma, assim, né? Como é que a gente pode, então, encontrar uma forma de reconhecer que toda ajuda é bem-vinda, né? Sem se sentir nem humilhado, né? Nem assim, ou por menor que seja, não vai fazer a menor diferença, né? Então, quanto a gente oscila mesmo nessas posições, né? Porque algo, quando escancara a vulnerabilidade, parece tão grande que ninguém vai dar conta, né? Exatamente. E de novo é algo de a gente pensar do ponto de vista assim de maturidade, de maior integração, se quiser chamar assim, interna e externa. Uma coisa que a gente pode pensar do quanto a gente pode trabalhar isso, né, assim, numa sessão de análise, na questão das personagens, né, como as personagens são projeções de personagens internas, ou seja, de partes de uma personalidade que conflituam, que se relacionam, e como isso é projetado na sociedade, e como a sociedade também é um teatro de projeções do que acontece dentro da gente, né? E como vão aparecendo esses personagens, alguém que encarna o ideal de sim, a gente vai conseguir fazer tudo, alguém que encarna o ideal de não, a gente não consegue fazer nada, então precisa chamar papai, o ideal de quem vai querer dizer, não, eu sou o papai de todo mundo, eu vou dar conta, e se a gente conseguir olhar assim, né, com um passinho para trás, pensar do quanto tudo isso habita em cada um de nós, nos permite um pouquinho mais de integração interna e um pouco mais de integração do mundo, sem nenhuma pretensão de que a gente vai viver em paz todos de mãos dadas e que a natureza, que a gente vai transformar a Terra num paraíso. Não vai acontecer. Mas o que a gente conseguir, no momento que a gente se dá conta de que tem esses conflitos muitas vezes insolúveis, mas que a gente consiga trocar, conversar, falar e fazer algo, bom, a gente adia um pouquinho mais o fim do mundo. O fim do nosso mundo, né? Porque o mundo vai seguir muito bem. Desculpa, Exato. tem uma frase do Sartre que eu adoro,
O Sartre ganhou o Nobel de Literatura e recusou, né? O que até provocou um texto do Nelson Gonçalves sensacional, que ele justamente fala: um brasileiro nunca abriria mão do Nobel, né? Iria a nado, se fosse o caso, buscar, né? Mas o ponto que eu quero trazer assim é de que criticaram ele como um escritor de literatura e não uma filosofia profunda e tudo mais, e disseram assim: o mundo iria muito bem sem a literatura. E é o que ele respondeu: sim, o mundo iria muito bem sem a literatura e melhor ainda sem a humanidade. E a verdade é que o mundo segue. A questão é como nós adiamos esse mundo que nós nos sentimos pertencendo, né? O que nós precisamos mudar desse mundo para que possamos continuar existindo uma existência autêntica, né? Desculpa, eu te cortei, mas eu queria fazer essa citação. Não, eu queria contar só uma historinha que eu acho muito triste e bonita, de uma passagem da vida do Freud. O Freud, uma das filhas dele faleceu na pandemia da gripe espanhola. Enfim, né, assim, quando aconteceu o falecimento dela, ele escreve para a mãe dele, então a avó dela, para dar a notícia. Então, ele noticia através de uma carta. E nessa carta ele escreve alguma coisa assim, né, que ele espera que a mãe dele, então, receba essa notícia com calma, embora, evidentemente, é natural que ela se entristeça, que ela, né, reaja, né, com profundo pesar à morte dessa moça, cheia de vida, né, feliz, alegre. E aí ele segue dizendo, né, que afinal a tragédia tem que ser aceita, né, assim, um pouco pensando esses processos de luto, né, Júlio, e que ele, da parte dele, vai seguir fazendo o que tem que ser feito, até que, e essa frase eu acho lindíssima, né, ele diz: até que o caro e lindo hábito de viver possa retomar, né, ser retomado. E um pouco para a gente poder pensar nisso também, né, assim, que nós estamos, né, num luto, né, assim, o Estado todo, né, o Brasil junto, mas nós estamos em luto, né, e que a gente siga trabalhando para que também a vida possa seguir, como tu dizia, né, eu acho que essa passagem do Freud eu acho muito bonita, assim, né, e fala também desse trabalho para poder sustentar, né, a vida, que também é um pouco o que o Krenak traz, né, que a gente possa sustentar a vida pelo máximo de tempo que for possível, né? Não sabemos qual é, mas a gente também não precisa antecipar isso, né? Por arrogância, né? Assim. Exatamente. E por E tem isso uma... que... Diga. Não. Não, eu quero depois A minha finalizar. frase era mais de encerramento mesmo, então... Bom, então fala isso, encerra. Então, eu queria... Posso encerrar, então, a minha fala? Pode ser. Não, eu queria finalizar, Júlio, hoje com um poema, que é um dos meus poemas preferidos, que, entre outras coisas, fala da grandeza do amor que aparece nos pequenos gestos, na relação com o outro, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, né? A gente teve, né, assim, nessa enchente, gestos muito grandiosos, muitos, de salvar vidas, né, de resgates, né, pessoas doando e se doando, né, isso foi muito bonito de se ver, ainda é muito bonito de se ver, e a gente vai ter um longo processo de recuperação, né, em que os pequenos gestos também vão ser fundamentais para a gente poder atravessar isso juntos. Então, me lembrei desse poema, que é de um escritor, um poeta gaúcho, porto-alegrense, que se chama Pedro Gonzaga. Ele está num livro intitulado Em Outros Tantos Quartos da Terra,
E esse poema se chama Montanhas. Então, ainda estava falando das montanhas, né? Então, ele diz assim: esqueça os grandes gestos, as montanhas serão sempre selvagens. É no reino das pequenas coisas que a cortesia surge e se apaga. A delicadeza do cascalho contra a solidez da rocha, o silêncio da planta celibatária contra a afetação das florestas, o amor do trajeto cotidiano despercebido na viagem gloriosa, o carinho no corpo adormecido, gratuito demais para ser mensurado. Suspeite do amor feito grandeza, o louvor ao tecido e não à trama. A conflagração da orquídea contra o buquê de flores mortas. Os banhos que o pijama arquiva contra as vestes das festas longas, pois é no reino das pequenas coisas que o amor governa, Senhor. De cada súdito seu diminuto, o amor sabe-se uma soma, de tantos desperdícios plenos para que se concentre em gota. O sal grudado no fundo do pote, o café perdido no inox da pia, a areia que a vassoura esquece e o grão amarelo ouro deixado na espiga de milho, para uns dentes que agora mordem a parte carnuda da orelha, enquanto o dia dos amantes começa. Eu acho lindíssimo esse poema do Pedro. É um elogio aos pequenos gestos que sustentam o amor e a vida. Então, um brinde aos pequenos gestos que sustentam o amor e a vida. Aos grandes e aos pequenos. Saúde. Que a gente possa atravessar isso aí juntos, né? Juntos. Boa travessia.